Já deixa o like, se inscreva no canal e comenta sobre o que você achou do vídeo. Somos levados a um majestoso edifício onde alguém pergunta: o escravo voltou vivo? Sim. Esse é o caso, Sr. Abdis, respondeu o homem fardado. Aparentemente, ele retornou sem nenhum arranhão. O que tem de errado nisso? Não é incomum alguém que serve somente para ser isca volte são e salvo, não é? Perguntou o Sr. Abdis. Todos os aventureiros que ele acompanhou morreram dentro da dungeon, respondeu o fardado. Que? Então ele é o único que voltou vivo? Isso é definitivamente estranho. Acima de tudo, você disse que ele não saiu correndo e voltou aqui sozinho com seus próprios pés. Pessoas que são reduzidas a escravos por causa de seu débito vão acabar virando isca novamente, mesmo que eles voltem vivos. Tirando isso, ele não fugiu. Isso significa que ele não pode escapar de nosso alcance tão facilmente. Porque o único meio de escapar é através da morte. Isso é o jeito da União Mercante Gafor, não? Então por que eu preciso ouvir um relatório de algo tão trivial? Perguntou ele. Tem outro evento para relatar, tirando este, disse enquanto mantinha a cabeça baixa. Aquele escravo despertou o primeiro círculo. O quê? Perguntou o homem surpreso. O escravo que era isca está agora no primeiro círculo, você diz. Ainda sem acreditar no que o homem fardado disse, fumando seu charuto, o homem se pôs a pensar no rancor que o escravo deve ter acumulado pela União Mercante se algo der errado. Subitamente foi tirado dos seus pensamentos pelo homem que acrescentou ao seu senhor que o escravo perguntou por uma mudança no contrato. Uma mudança? Perguntou o Sr. Abdis meio surpreso pela notícia. E o homem continuou. Parece que ele quer ser registrado como aventureiro. Ah! Exclamou o homem num estado de extrema surpresa. Como é que um escravo sem direitos se atreve? Ele não conhece o seu próprio lugar? Interrompendo rapidamente o seu raciocínio, o homem acrescentou dizendo que o Sr. Hakan ordenou que você cuidasse pessoalmente deste assunto. O que fez o homem pular da cadeira sem acreditar no que ouviu? Sr. Hakan? E nisso, ele pôs-se a pensar, um executivo da União Mercante Gafor está mostrando interesse em escravo de classe baixa por essa razão. Não, não. Isso não pode ser. É por causa disso? Se dirigindo até a janela, ele falou que será interessante ver um escravo se tornar um aventureiro. E nisso alguém bate à porta. Nos é explicado que abaixo da rainha Signas a posição de um escravo não deve existir. Humanos sempre foram escravos da Meso. Meso é o nome da moeda usada por eles. Se eles falharem em pagar o que pegaram emprestado, eles compensam isso com trabalho duro. Essa nação foi criada pelo mundo das garantias. Os chamados escravos. E nisso, o protagonista nos relata sua história, no dia que minha única família, meu pai, faleceu após uma doença. Eu me tornei um deles. Musgo negro, a erva que eu comprei da União Mercante no crédito. A União Mercante subiu o preço do musgo negro em múltiplas vezes o seu preço real, acabando por ser 1000 meso. Eu palme, o acusado que falhou em pagar a quantia de 1000 meso na data correta. Está condenado a performar trabalho equivalente a esse valor na União Mercante. E assim, eu fui explorado por 6 anos inteiros na União. Agora é a hora para minha vingança. Na cena seguinte, vemos o nosso protagonista sentando em conversa com o Sr. Abdis. E nisso, o protagonista se apresenta, meu nome é Palme. E se perdendo em pensamento ele se pergunta se o nome do senhor à sua frente é mesmo Abdis. O braço esquerdo de Hakan, um dos executivos da União. Eu peguei um peixão. Tirando de seu pensamento, Abdis pergunta, certo? Então você quer modificar o contrato? Eu já recebi o relatório sobre você, então vou ir direto ao ponto. Eu vou mudar o seu contrato para um contrato de aventureiro de rank F. Feliz pela resposta. Ele pensa, ele aceitou a minha demanda fácil demais. E como pensei, ele está sendo cauteloso comigo. E nisso, com um grande sorriso, o protagonista respondeu que agradece. Contudo, arregalando os olhos, Abdis só ficou aguardando. E Prota concluiu, eu quero rank.
Eu não tenho intenção nenhuma em jogar junto no seu jogo, pensou ele. O que? Rank? Para você? A Associação de Aventureiros nem mesmo te deu um rank ainda, disse o Abibis. Não se deixando abater pela resposta, Eupal me lembra ao Abibis que ele já explorou quase 100 desses portais durante os 3 anos como escravo isca. Sendo sarcástico, Abibis rebate a resposta dizendo que essa experiência é apenas como isca. E subitamente pergunta, desde quando caçar monstro é uma virtude para um aventureiro? Que? A razão pela qual o primeiro aventureiro foi capaz de fazer um nome para si foi sobrevivência. Nervoso, Palme acrescenta, a virtude de um aventureiro é voltar vivo. Com um braço apoiado sobre a mesa, Abibis admite que o que foi dito é verdade. Você certamente está certo sobre sobreviver como escravo isca por 3 anos. Não é um feito ordinário. Mas isso é tudo que vocês todos só entram em dungeons de baixo ranking. Você realmente acha que essa sua habilidade de sobrevivência patética vai funcionar em portais de alto ranking? Me parece que você nos acha com cara de idiotas, que aprovariam esse contrato arriscado para alguém que poderia morrer sem nem mesmo pagar o que nos deve. Seu lunático, pensou ele. Ela pensa que isso é tudo. Ele vai morrer sem nem conseguir dar 3 passos. Ainda em seus pensamentos, ainda assim. O que é esse sentimento repulsivo que estou tendo? Se perguntou Abibis. Num tom de deboche, Abibis diz ao Palme que tem um portal. Somente 5 pessoas podem entrar e possui 12 cicatrizes. Palme arregalou os olhos. E Abibis continuou, ossos dos últimos 12 grupos estão enterrados lá. Tentando desencadear uma aposta com o protagonista, Abibis diz, me prove. Se você mesmo é tão valioso quando diz. Eu farei o que você deseja. E nisso, com os olhos queimando de convicção e sorrindo com um semblante desafiador, ele estica os braços com o contrato em mãos em direção ao protagonista. Na cena seguinte levamos a uma floresta, onde o protagonista está conversando com um grupo de 3 rapazes e uma menina, e um deles começa a pergunta, então, você é o novato que está indo conosco, certo? Prazer em conhecê-lo, eu sou o Shell. Eu sou um tanque. E nisso, o Shell bonitão sorridente com cara de quem vai morrer se apresenta ao protagonista. Eu ouvi de você do Sr. Abibis. Então você era um escravo isca, né? Eu não me importo com essas coisas, então não se preocupe. O mesmo vale para os meus companheiros, disse isso apontando para a direção onde estavam os companheiros, que retribuíram com um sorriso. Com uma cara de poucos amigos, Eupal me olha para eles com a cara cerrada e responde que possam ter um bom tempo de trabalho juntos. Eu ouvi que você usa magia de fogo, disse o cara de cabelos brancos. Bem, sim. Obteve a resposta. Não satisfeito voltou a falar, o que quer dizer? O elemento mágico que você pode usar já está decidido? E nisso Shell bonitão se intromete na conversa e fala que ouviu que magos não podem usar magia elemental diferente da que eles nasceram. Então, aparentemente, qualquer item não relacionado aos seus elementos é inútil para eles. Isso é bem complicado. Mas, mudando a conversa. Já chega com conversinha. Você já deve ter ouvido. Mas para esta missão, o objetivo não é caçar monstros. Nosso objetivo é retornar em segurança com os itens dos 12 grupos que foram aniquilados antes de nós. E então nós só devemos retornar os itens para a União. Eu ouvi que eles estão oferecendo 3.000 meso por cada item. Irritado e suando frio, o cabelo branco pergunta se eles não estão sendo descarados demais. Nós não vamos ganhar nada se não conseguirmos trazer eles de volta. Itens para aventureiros do primeiro círculo eles valem 7.000 meso ou mais. Isso não é mesmo nem metade do preço. Pare de reclamar, disse o amigo. Chega, chega. Podem parar. Estão prontos? Vamos fazer um pouco de dinheiro. Shell dizia isso enquanto se dirigiam para o portal. Já dentro do portal, Shell relembrava os amigos sobre os cuidados que precisam ter dentro do portal e que todos deveriam ficar em alerta o tempo para que não caiam numa cilada. E para finalizar ele disse, todo mundo presta atenção aqui.
tem uma chance bem grande de uma batalha prolongada nesta floresta densa, então vamos armar um acampamento primeiro. Shell! Exclamou o cabelo branco. Que tal perto daquela árvore? Com todos aqueles galhos, se esconder e se mover para outras árvores é bem fácil, acrescentou. Nada mal. Certo então, vamos com isso. Depois de montarem o acampamento, eles se dividiram dois grupos para investigar. O Tom, o Max e a Roa ficaram no grupo 1. Já o Shell e o Palme ficaram no grupo 2. Nós vamos cada um para leste e outro para oeste, investigamos e voltamos. Se alguma coisa acontecer, mande um sinal e corra para a base, entenderam? Sim, responderam em uníssono. Floresta dentro, os dois investigaram e sem encontrar nada, os mesmos estavam já regressando, quando de repente, Palme viu um rastro deixado no chão, e isso deixou-o em alerta. Sentiu que alguma coisa estava errada no meio deles. Já de volta no acampamento, eles acenderam uma fogueira e, em volta dela, eles comiam e conversavam. Entre sorrisos altos e umas garfadas, despreocupados com a situação ao seu redor. E nisso, Shell pediu para pararem de conversar e que poderão fazer isso amanhã, ao acordar. E nisso, o Palme poucas ideias estava lá, só bebendo, ouvindo e observando tudo e todos ao seu redor. Na calada da noite, quando supostamente todos deveriam estar a dormir, Shell e mais duas silhuetas à sua trás, se dirigem para o local onde Palme estava. E do nada. Ei, Palme! Você está dormindo? Sem reação, Shell só ficava lá, em pé, olhando para Palme que dormia tranquilamente e subitamente. O cabelo branco põe a sua mão no ombro de Shell e pergunta, Capitão, o que você está fazendo? E como por magia, subitamente os dois mudam os seus semblantes calmos, para os sorrisos de felicidade de dois maníacos e assassinos com sede de sangue, e segurando uma adaga em suas mãos ele diz que agora, Palme está perdido em seus sonhos. Como ele poderia ter te respondido? Se dirigindo para onde o protagonista está dormindo, o cabelo branco continuava a falar. Céus! Você é tão cauteloso. Já esqueceu o que misturamos em sua comida? Aquela erva sonífera poderia até mesmo fazer um cogumelo mãe pesando 100 quilos cair no sono. Ele engoliu tanto daquilo. Ele seria sortudo se não estiver morto. Sorrindo, ele acrescentou, aliás, um cajado de flecha de fogo. Isso é quase 10.000 meso. E com um sorriso macabro envolto numa aura assassina, ele levanta os braços e diz em um tom bem alto, então, vamos começar a trabalhar, certo?